Então, hoje vamos falar do merganço de polpa. Esta ave que aqui está na imagem. E eu escolhi o título Os Merganços do Estuário do Sado. E já vamos perceber porquê este destaque do Estuário do Sado. Ora, para começar a abordar esta espécie, convém primeiro percebermos o que é isto do merganço, de onde é que vem esta palavra merganço. Eu fui consultar um dos dicionários online que eu utilizo com mais frequência, que é o dicionário da Primeira, e está aqui a imagem, e eles dizem que merganço, portanto, é uma palavra usada em ornitologia, que é a designação dada a várias aves palmípedes do género mergos da família dos anatídeos. Os anatídeos são patos, é a família Anatidae. E eles dizem qual é a origem etimológica da palavra. Dizem que a origem é duvidosa, portanto, não se sabe muito bem de onde é que vem a palavra merganço, mas que possivelmente será aqui uma aglutinação de mergulhão, em que o golhão desapareceu, né? Ficou só mer mais ganso. Portanto, enfim, eventualmente poderíamos interpretar aqui como se fosse um ganso que mergulha, né? Mas isto já é aqui uma interpretação um bocadinho criativa. Portanto, nem os especialistas nos dicionários sabem explicar muito bem a origem da palavra merganço. Portanto, eventualmente uma aglutinação então de mergulhão com ganso. Também tem aqui outra curiosidade que é palavras relacionadas. Cerzete. Cerzete ou cerzeta é um dos nomes regionais dados a esta espécie. E também tem uma entrada no dicionário que explica aqui. Cerzete é um regionalismo, no domínio da ornitologia, designação dada a várias aves palmípedes do género de mergos da família dos anatídeos e é sinónimo de merganço. E a origem etimológica é a alteração de cerzeta, que também é um nome popular dado a diversas espécies de aves, não apenas a nativos. Mas, portanto, merganço, então, será uma palavra que possivelmente deriva de mergulhão mais ganso, uma aglutinação, e existe então o nome também cerzete ou cerzeta como regionalismo. Ora bem, como foi referido, os merganços fazem parte da família dos anatídeos. Eu tenho aqui este diagrama que que está neste livro, neste livro, que é o primeiro volume desta coleção, que é o Handbook of the Birds of the World, e que tem aqui a família dos anatídeos, que é este retângulo azul, organizada aqui em subfamílias e em tribos, sendo que as subfamílias são os retângulos amarelos e as tribos, que é o nível hierárquico inferior à família, são os retângulos verdes. Esta publicação já tem cerca de 30 anos e, portanto, já houve aqui algumas alterações taxonómicas pelo meio. Portanto, por exemplo, aqui o ganso pega, que é este Anseranatiné, atualmente já é uma família à parte. E mesmo a nível aqui destas tribos, houve aqui alguns rearranjos, mas agora para o efeito não é muito importante estar a descrever estas alterações. O que interessa é que, portanto, dentro da família dos anatídeos, portanto, para além aqui do ganso pega, temos os Anseriné, que é uma subfamília que são os gansos, que inclui, de uma forma geral, os gansos estão numa subfamília, e depois temos a subfamília Anatiné, que inclui a generalidade das aves a que nós chamamos patos, incluindo o ganso do Egito. Se repararem, o ganso do Egito está aqui o género Alopochen, ou Alopoken, apesar de se chamar popularmente ganso, ele é mais próximo aos patos do que aos verdadeiros gansos. Enfim, isto aqui é só uma curiosidade. A tribo que nos interessa mais diretamente é esta tribo Merghini. Reparem que as tribos acabam todas em ini, não é? Anserini, Tadornini, Anatini, por aí fora. E temos uma tribo que é a tribo Merghini, é onde estão os nossos mergansos. Mas não tem só mergansos. Esta tribo tem 18 espécies, incluindo o género Somateria, que são os eiders, o género histriónicos, que é o pato arlequim, e o género clangula, que é o pato rabilongo, e o género bucéfala, que é o pato olho dourado. Portanto, há vários patos mergulhadores, não todos, porque há outros patos mergulhadores, como os aítias, que são os jarros e o netarrefina, que estão aqui nesta tribo Aitini. Portanto, alguns patos mergulhadores estão aqui. A Natini, onde está o pato real, são os chamados patos de superfície. São os patos que normalmente não mergulham. Mas depois, dentro dos mergulhadores, temos aqui os Aitini, que então são os jarros, os Merghini, que inclui os mergansos e os eiders, e os patos de rabo alçado, os melanitas também, que são as negrolas ou patos pretos, que são patos de hábitos mais marinhos,
E depois já temos aqui a parte dos oxiurini, que são os patos de rabo alçado. Portanto, os mergansos são aparentados aos eiders e aos patos pretos e aos patos arlequins, entre outros. Portanto, está aqui então esta oval a destacar a tribo merguini. Agora, falando um pouco mais em detalhe da espécie que nos interessa, eu apresento aqui esta ilustração, ou este conjunto de ilustrações que está no guia Collins, que é o guia, ele é de edição inglesa, mas foi publicado em português pela Cid Alvim e pela Cepheia, e tem aqui ilustração de duas espécies. Temos em cima o merganse grande, que é o Mergus merganser, e embaixo o merganse de popa, que é a seção, que é a espécie alvo desta apresentação, que é o Mergus serrato. Ora, eles são bastante parecidos, embora o merganse grande seja um bocadinho maior, e é bom ter aqui as duas espécies para comparar, para termos noção das diferenças. Até porque, embora em Portugal normalmente só apareça o merganse de popa, já apareceram merganses grandes. Não é muito frequente. Há cerca de, penso que 13 ou 14 anos, apareceram alguns em Portugal, alguns merganses grandes, no Algarve, no litoral norte e, salvo erro, na Lagoa da Albufeira. Então, houve um pequeno influxo e é possível que volte a acontecer no futuro e, portanto, é bom termos presente as diferenças. Em ambos os casos, temos aqui os machos com esta cabeça verde escura, quase preta, e depois as fêmeas que têm assim a cabeça mais arruivada. E em ambos os casos têm um bico vermelho e fino, com uma espécie de um gancho na ponta, que é mais evidente no caso do merganse grande, mas de resto o bico é fino, com a base também um bocadinho mais espessa, depois a cabeça alaranjada e com uma pequena polpa. Tem assim um ar um bocadinho mais despenteado no caso do merganse de polpa. Ora, quando nós vemos uma ave destas ao longe, especialmente se for uma fêmea ou um macho em eclipse, eles podem se confundir. E há pessoas que já viram o merganse grande em Portugal, há pessoas que não viram e que têm a expectativa de um dia voltar a ver, se por acaso eles voltarem a aparecer por cá. Que é possível que apareçam, embora isto seja uma ave que migra menos e se mantenha mais pela Europa Central. Ora, há aqui uma característica que eu queria chamar a atenção, que é aqui a cor de laranja no pescoço. Reparem, no caso do merganse grande, há uma transição abrupta, é como se alguém tivesse traçado aqui uma linha, em que para cima desta linha é cor de laranja, e para baixo, ou castanho, enfim, como olhamos para esta cor, e para baixo é branco. Tem aqui um bordo bem definido. Aqui também, portanto, fêmea adulta, e aqui no macho adulto em eclipse. No juvenil, um pouco menos. O juvenil é diferente. Mas, portanto, nos adultos tem esta transição. No caso do merganse de popa, não. O merganse de popa tem o bordo muito difuso. Reparem, o cor de laranja e o branco ou acinzentado confundem-se. É como se aquilo tivesse sido tudo misturado. Não há uma transição definida. E este é o principal aspecto a ter em conta para identificarmos uma ave destas quando está na água. Quando está a voar, em ambos os casos há assim uma mancha branca na asa, mas o merganse de popa tem uma linha preta aqui entre as secundárias, essas penas aqui interiores da asa são as secundárias, tem uma linha preta, linha essa que está ausente no merganse grande. De qualquer forma, reforço isto, o merganse grande é uma raridade em Portugal, já não é visto há cerca de, penso que 14 anos, não tenho agora presente a data da última observação, mas há uns 14 anos, pode ser que apareça novamente. Uma outra nota, temos aqui em baixo, portanto, agora esquecendo o merganse grande, que é uma raridade em Portugal, olhando só para o merganse de polpa, temos aqui o macho adulto, portanto, cabeça verde, é relativamente fácil de identificar, cabeça verde, o bico vermelho e comprido, e depois tem aqui o pescoço assim mais acastanhado, com estas risquinhas, e depois o dorso também preto com uma mancha branca. A fêmea é mais cinzenta, como podem ver, só a cabeça é que é mais alaranjada. Mas, como acontece com os anatídeos, os machos têm um período após a reprodução em que têm a plumagem de eclipse. E durante a plumagem de eclipse são muito parecidos com as fêmeas. Mas há uma forma de os distinguir e muitas vezes tem a ver com o padrão alar. E neste caso até é fácil. Reparem, o macho em eclipse, está aqui representado, tem uma mancha branca grande na asa, que a fêmea não tem. A fêmea é mais uniformemente cinzenta. Portanto, o macho perde o verde da cabeça e perde estas cores do pescoço e até perde o dorso preto, mas a mancha branca da asa fica cá. E esta será a forma de distinguir o macho adulto em plumagem de eclipse da fêmea. O juvenil é parecido com a fêmea, como acontece em muitas espécies. E tem aqui, cá está, tem aqui
as penas da cabeça, esta pequena polpa, podem estar mais ou menos eretas, mais ou menos despenteadas, mas esta ave tem sempre um aspecto um bocadinho desgrenhado, quando nós a vemos, mesmo quando está a nadar. Bom, uma das características desta ave é ter este bico fino e comprido, e este bico tem uma peculiaridade que já vamos ver a seguir. Antes disso, mostro-vos aqui uma foto típica de um merganço de popa a nadar. Neste caso é uma fêmea, como podem ver, não tem cá a mancha branca na asa, tem o corpo cinzento, não é um merganço grande. Se fosse um merganço grande, tinha aqui a tal transição abrupta entre o castanho e o branco no pescoço. Não, a transição é completamente difusa, as cores confundem-se. Cá está a nuca despenteada, como vimos ali no desenho, e o bico fino e comprido, típico então destes merganços. Aqui um aspecto de 3 merganços de popa em voo, 3 fêmeas. Cá está novamente a transição abrupta, a risca preta nas secundárias, que eu falei há pouco, útil para distinguir em voo, até porque em voo às vezes podemos não estar a conseguir perceber tão bem se esta transição aqui é abrupta ou não, mas o padrão alar em voo mostra. Este aqui até quase que parece não ter risca, mas a risca está cá, como podem ver. Possivelmente estes brancos na fotografia estão um bocadinho queimados, que é algo que acontece com frequência quando estamos a fotografar com o sol, os brancos ficarem sobreexpostos, e portanto dá-me a ideia que este branco ficou um bocadinho queimado, mas a risca está cá, está aqui nos 3 indivíduos. Isto são 3 fêmeas de merganse de popa a voar. Ora, o nome científico desta ave, por acaso é um nome original do Linneu, é um nome que nunca foi alterado, é Mergus serrator. E o que é que isto quer dizer? Mergus é uma palavra de origem latina, mas que não se sabe muito bem a que é que se refere. É uma ave aquática mencionada por Plínio. Plínio era um naturalista romano do século I, também conhecido pelo nome Plínio o Velho, que deixou bastantes escritos das observações que ele fazia do mundo natural, e ele mencionava uma ave aquática que era o Mergus. Também é mencionada por outros autores da antiguidade. Eventualmente esta palavra poderá estar relacionada com mergere, ou mergere, que significa mergulhar, dado que estas aves mergulham bastante, eventualmente poderá ser essa a origem. Mas esta associação entre a palavra mergus e esta espécie é posterior, como acontece com outras aves. Serrator é aqui também um aspecto bastante curioso. Serrator é um termo que já aparece no latim medieval, é um termo mais tardio, e que significa serrador. E serrador deriva de serra. E porquê serra? Serra, serra aqui não é no sentido de montes, é no sentido daquele instrumento que nós usamos, por exemplo, para serrar madeira. Aquele instrumento que tem uma lâmina de metal com uma série de dentes pequeninos. Ora, isto acontece porque, efetivamente, o pico dos mergansos, como podem ver aqui, tem o bordo todo serreado. Serreado no sentido de ter aqui nas mandíbulas um formato que faz lembrar pequenos dentes de serra. Antes de passar adiante para mostrar mais em detalhe este aspecto do bico, aproveito para também chamar a atenção para esta fotografia, já que está bastante mais perto, em que se vê perfeitamente a transição difusa entre o laranja e esta cor mais clara do pescoço. Vemos que é uma fêmea com o dorso cinzento, cá está a parte posterior da cabeça, assim com as penas eriçadas, está toda desgarnhada, e o bico fininho, então com as mandíbulas, assim com o bordo serreado. Eu encontrei esta ilustração que mostra mais em detalhe como é que são formados estes dentes de serra, vamos dizer-lhes assim. Como podem ver, estão ao longo da mandíbula e eles estão apontados para trás. Estão todos assim um bocadinho apontados para trás. Em inglês, embora esta espécie se chame Red-Breasted Merganser, os nomes dos mergansos, de uma forma geral, também por vezes também se usa o nome sawbill, só, seja S-A-W. S-A-W, só, é uma palavra que significa serra. Serra é o tal instrumento que eu falei que usamos para serrar. Portanto, sawbill
traduzido à letra, significa bico de serra. E, bom, acho que o nome é autoexplicativo quando olhamos para este desenho, porque aqui isto é bico de serra. Em espanhol, o nome destas aves também é sugestivo, porque se chamam serretas. Esta, por exemplo, o merganso de popa é serreta mediana, que é o merganso médio. Porque depois há o merganso grande, que é serreta grande, e dá o merganso pequeno, que é serreta chica. Portanto, serreta é um nome, é também uma referência ao facto do bico ter estes dentes de serra. E porquê é que os mergansos têm estes dentes que não são dentes verdadeiros, naturalmente, não é? Isto são aqui umas formações que existem no bico, mas que não são dentes no sentido que nós, mamíferos, temos. Mas tem aqui estes ganchozinhos, vamos chamar assim, que servem para segurar o peixe. Os mergansos alimentam-se de peixe, que eles mergulham para apanhar. Ora, o peixe, como nós sabemos, tende a ser muito escorregadio. Quando nós pegamos num peixe fresco, ele é muito escorregadio. E então estes pequenos dentes de serra servem para ajudar a segurar o peixe quando eles capturam um peixe, para evitar que o peixe fuja. Acontece algo semelhante com as águias pesqueiras, não no bico, mas sim nas patas. As patas das águias pesqueiras, na parte de baixo, portanto, por baixo das garras, também têm assim não é bem uns dentes, mas é uns espinhos que ajudam a segurar o peixe e evitar que o peixe escorregue quando elas o querem transportar para o sítio onde se vão alimentar. Então, os nossos mergansos têm aqui estes dentes, este bordo serreado, em cima e em baixo, como se vê bem nesta imagem, para ajudar então a segurar o peixe assim que eles acabaram de o capturar e permitir mais facilmente a sua ingestão. Portanto, é esta característica que distingue os mergansos da generalidade dos outros patos, que está então na origem do seu nome científico e também destas designações em inglês, sawbill e espanhol, serreta. Agora, quando eu anunciei, agora vou falar aqui de um aspecto diferente. Quando eu, portanto, programei este webinário, eu fiz aquilo que faço habitualmente, que é criei o evento na página Aves de Portugal, do Facebook, e depois partilhei em vários grupos para ajudar a divulgar. E um dos grupos onde eu partilhei é este, que é o Fórum IDIS Ambiente, e apareceu aqui um conjunto de comentários que eu agora vou mostrar. Eu vou mostrar porque isto é público, porque este grupo é público, portanto não estou aqui a divulgar nada privado. E foi um comentário que apareceu do Alexandre Vaz. O Alexandre Vaz é uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos e que tem bastante experiência de observação. E ele, quando viu o webinar anunciado com o título Os Mergansos do Estuário do Sado, eu já tinha escolhido o título, já tinha divulgado, ele perguntou-me qual a particularidade dos do Sado. Está aqui reproduzido. E eu respondi-lhe, a particularidade é que a quase totalidade, portanto, pelo menos 95% da população invernante portuguesa se concentra nesse local. E ele respondeu, uau, e esses números vêm de onde? Tenho ideia que nos anos 80, 90, eu sei que o Alexandre já observava aves nessa altura, que eu conheço desse tempo. Tenho ideia que nos anos 80, 90, quando seguia com alguma atenção as contagens de patos e outras aves aquáticas, que a importância do Tejo não era tão pequena para a espécie. O Tejo, entenda-se aqui o estuário do Tejo. E eu respondi-lhe, sim, nos anos 80, 90 havia pequenos núcleos invernantes nos estuários do Tejo e do Minho, mas ainda assim muitíssimo inferiores ao do Sado. Seja como for, tanto no Tejo como no Minho já não há, que se saiba, invernada regular. Infelizmente, desde há mais de 25 anos, deixou de haver contagens publicadas. Portanto, estes 95% são uma estimativa minha, com base na informação disponível. Eu depois meti ali um in entre parênteses, obviamente, porque na verdade a informação recente está indisponível. Portanto, este in entre parênteses no fundo para referir que a informação disponível publicada já é um bocado antiga. Eu já vou voltar a este assunto mais à frente. Portanto, ou seja, como não há dados recentes, eu fiz aqui uma estimativa um bocadinho aproximada da representatividade da população do Sado. Portanto, o que eu quero dizer é que os mergansos concentram-se quase todos no estuário do Sado. Mas ainda houve aqui a continuação da conversa. O Alexandre diz, no Tejo não eram assim tão pequenos os núcleos. Um dos problemas é que eles usavam zonas do estuário que ficavam tipicamente fora das áreas frequentadas por observadores e ornitólogos, ficando provavelmente muito subamostrados nas contagens. E eu respondi-lhe, assim de memória, tenho ideia que no Tejo haveria uma dúzia de aves, pelo menos de acordo com os censos, mas é possível que o censo deixasse alguns de fora. A conversa ficou por aqui,
mas eu achei interessante partilhar estes comentários, como disse, eles são públicos, para dar um bocadinho de contexto a esta situação dos merganços, sobre a presença dos merganços no Tejo e no Sado. E eu já vou tentar caracterizar a situação atual. A realidade é que os merganços eram contados no inverno, tal como a generalidade das aves aquáticas, porque as contagens de aves aquáticas invernantes são feitas em janeiro. Só que os mergansos, ao contrário de outros patos que se concentram em determinados refúgios, os mergansos estão um bocado dispersos. E, portanto, às vezes podem não ser contados de forma muito exata. É isto que acontece às vezes. E, portanto, como ele diz, e bem, podem ter ficado subamostrados nas contagens. Mas vamos tentar, com base nos dados disponíveis, caracterizar a situação. Portanto, isto aqui para enquadrar esta situação do estuário do Sado. Então, agora, vamos olhar para o mapa do eBird, com as observações existentes em Portugal. Eu chamo a atenção que o eBird, não, ao contrário do que às vezes algumas pessoas, enfim, talvez por esquecimento, parecem pensar, o eBird não contém a totalidade da informação disponível sobre as aves de Portugal. O eBird é um repositório de observações que contém a informação das pessoas que voluntariamente inserem lá os seus registros. Há muita gente que não insere, sobretudo os observadores mais antigos não inseriam, e portanto o eBird tem muita informação recente, desde há 10 anos para cá, sobretudo, tem alguma informação mais antiga de pessoas, incluindo eu, que inseriram os seus registros anteriores, mas há muita informação das décadas de 80, 90 e até 2000 que não está no eBird. E, portanto, temos sempre que olhar para o eBird como uma fonte de informação, mas que não é exaustivo. Dito isto, quando nós olhamos para o eBird, para o mapa da espécie, portanto, isto são os pinos maiores são os hotspots, os pinos mais pequenos são pontos pessoais. Os vermelhos são observações efetuadas há menos de 30 dias. 30 dias da data em que foi feito este print screen, que por acaso foi feito hoje ou ontem. E, portanto, basicamente são observações deste ano, vamos dizer assim, as encarnadas, e as azuis são coisas mais antigas. Como podem ver, a espécie tem uma distribuição mais ou menos contínua ao longo da costa, tem algumas descontinuidades em zonas em que não tem habitat favorável, depois continua aqui pela costa da Andaluzia, e depois tem registros muito pontuais mesmo, no interior de Portugal e de Espanha. Mas isto é uma ave que em Portugal aparece essencialmente ao longo da costa. Ora, eu fiz um exercício que já fiz para outras espécies e que vou apresentar aqui, que foi, então vou ao eBird, portanto, pegando na informação recente que está no eBird, vamos ver qual é a contagem ou a observação mais elevada que foi feita e que foi inserida no eBird para cada um dos distritos do país. O resultado está aqui neste mapa. Sendo que o que está azul não é uma informação do eBird. Eu depois já lá vou voltar. Portanto, o que está no eBird é o que está a vermelho. Como podem ver, há registros em todos os distritos litorais, com números variáveis. No interior não há em todos, há em alguns e normalmente os números são unitários, 1 ou 2. Há aqui um registro de 4 em Castelo Branco, que foi um conjunto de 4 aves que apareceu na Albufeira da Marateca, penso que no inverno passado, e que ficaram por lá uns dias, mas é uma situação pontual. Depois, no Distrito da Guarda, há um registro, no Distrito de Porto Alegre há 2, no Distrito de Beja acho que há um no litoral e um no interior. Mas são registros pontuais, estes do interior. Portanto, de uma forma geral, é no litoral. É claro que salta-nos imediatamente aqui à vista o estuário do Sado, em que aparece um número de 160, isto no eBird. Mas fora do eBird há uma observação publicada com 341. Não há nenhum outro sítio do país sequer que se aproxime destes valores. Temos aqui um registro de 31 no Distrito de Lisboa, mas isto é uma observação de aves em passagem no Cabo Raso, porque fora disto existem valores do estuário do Tejo um bocadinho inferiores, e depois cá está o estuário do Minho, como eu já tinha referido no outro comentário do Facebook, em que aparece aqui um máximo de 38, mas saliente que esta observação é bastante antiga. Está no eBird, é uma observação, salvo erro, de um observador galego, e que é, estou a citar de memória, mas acho que é de 1987, porque hoje em dia a espécie já não ocorre nestas quantidades. Portanto, recapitulando, temos aqui o estuário do Sado, com um total de 160 no eBird e uma observação de 341. Observação que, na verdade, é uma contagem. Isto faz parte das contagens de aves aquáticas invernantes, que não está no eBird, por isso está azul. E temos lá em cima o estuário do Minho, com um máximo de 38, embora seja um registro já com quase 40 anos,
mas são os valores mais elevados. De resto, tirando esta observação de 31 em passagem no Cabo Raso, os outros registros são todos, os outros máximos dos outros distritos são todos inferiores à dezena, como podem ver. E, portanto, efetivamente, o distrito de Setúbal destaca-se aqui em termos das contagens desta espécie. Ora, aqui então vale a pena explicar um bocadinho mais em detalhe esta questão das contagens de aves aquáticas invernantes. Como eu referi, são sempre feitas no mês de janeiro e em Portugal, desde que são feitas, que é para aí desde o final da década de 70, sempre tiveram a cargo do ICN. Primeiro era o Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, depois passou a ser ICN, depois ICNB e atualmente ICNF. Ora, eu estive a compilar alguns valores que estão publicados e infelizmente só estão publicados até 1997, que é uma pena, porque daí para a frente não há dados publicados. Eu nem sequer sei se as contagens continuam a ser feitas. Mas eu fui aos relatórios que estão publicados no Airo, a revista Airo, que atualmente é editada pela CEPEA, mas na altura era editada pelo ICN, na década de 90, e fui lá buscar as contagens que tinham sido feitas nos principais locais de ocorrência do país. Fui buscar os últimos 5 anos que estão publicados, que é 93, 94, 95, 96 e 97. Começo pelo estuário do Sado, que está aqui na coluna central. Está aqui o tal valor de 341, que parecia ali a azul no outro mapa, corresponde ao número máximo de indivíduos contados em 1994. Em janeiro de 1994 foram contados 341 merganses de polpa no estuário do Sado. Houve também um valor elevado em 93, que foi 167. Depois, nos anos seguintes, diminuiu um bocado, com um valor mais baixo em 96, o que não significa necessariamente que houvesse menos. Pode significar que o esforço de contagem neste ano não foi tão dirigido aos merganses, mas também podia significar que houvesse menos. Depois a seguir aumentou outra vez. Mas, sem dúvida, o estuário do Sado sempre foi um local muito importante para a invernada desta espécie, até nas contagens invernantes. Agora, as outras zonas úmidas, o estuário do Minho, como podem ver, embora os números variassem, até houve um ano que teve a zero, houve vários anos em que atingiu pelo menos os 20 indivíduos. Portanto, era, de uma forma geral, o segundo maior local para a invernada desta espécie. Houve aqui uns anos em que o estuário do Tejo teve uns números expressivos, particularmente em 93, era aquilo que o Alexandre Vaz referia no comentário. Depois os números foram caindo e em 97 já estava a zero. Não, atenção que nós não podemos olhar para uma série temporal de 5 anos como sendo representativa de tendências, porque há aqui flutuações. Não há dados mais recentes, como eu referi, portanto isto representa apenas a situação na década de 90. Depois temos a Ria de Faro, que era assim que aparecia nos relatórios, atualmente é mais conhecida como Ria Formosa, que em certos anos também teve aqui alguns números significativos, com destaque para os 25 indivíduos em 93, depois foi diminuindo. E depois há aqui outros locais do país que normalmente tinham 1 ou 2 indivíduos isolados, chegou a haver a Lagoa da Albufeira, um ou outro estuário, mas aqui eram números pequenos. Portanto, são essencialmente estes 4 locais eram os mais importantes e na maioria dos anos o estuário do Sado tinha mais merganços que o resto do país todo, com exceção aqui de 96. Portanto, historicamente e atualmente também, o estuário do Sado continua a ser o local preferido por esta espécie. A questão que se coloca é porquê? Porque é que, enquanto que há outras aves que estão muito invernantes, que estão mais distribuídas pelo país, porque é que os merganses de polpa aparecem em números tão expressivos no estuário do Sado e no resto do país são tão escassos? Eu aqui há tempo já foi há uns 3 ou 4 anos, estava a falar com uma pessoa que trabalhou no ICN e que também participou durante muitos anos nessas contagens e que me ofereceu uma explicação, pelo menos a interpretação dele, para esta maior abundância no estuário do Sado. É uma explicação possível, faz um certo sentido para mim, embora não tenha elementos que me permitam confirmar se é o principal motivo ou não. O que ele me disse foi que no estuário do Sado, por causa do substrato ser mais arenoso a comparar, por exemplo, com o Tejo ou com outros estuários, as águas são mais transparentes e também menos poluídas e, portanto, sendo esta uma ave que mergulha para se alimentar de peixe, é um sítio que se calhar oferece condições mais favoráveis do que águas mais poluídas e mais lamacentas, como seria o caso do Tejo. Eu fiquei a pensar no assunto, achei que faz um certo sentido, porque o Tejo realmente é muito menos arenoso, e é menos arenoso porque o Tejo, o estuário do Tejo está separado do mar por uma garganta, que é aquela garganta que está entre Lisboa e Almada e que impede muito mais a progressão das areias do que, por exemplo, o estuário do Sado, que tem areia praticamente desde a foz a subir o estuário, porque não tem essa garganta, tem toda a restinga de Troia. Enfim, não sei se é este o único motivo ou não, mas achei a explicação interessante e até prova em contrário,
eu vou achar que poderá ser efetivamente uma explicação possível. Agora, quanto à situação do estuário do Tejo, que o Alexandre Vaz mencionava, eu fui também ao eBird e fiz aqui um zoom para os registros do estuário do Tejo e estive a picar nestes balõezinhos todos para ver qual era a maior contagem que aqui aparecia. Como vocês viram naquele quadro, chegava a haver 20 e tal indivíduos no estuário do Tejo. Pois nestes balões todos, o máximo que eu encontrei foi 8. E essa observação de 8 já tem para aí 30 ou 40 anos. Em observações mais recentes, o máximo que encontrei foi 7. E essas observações de 7 ou de 6, que há várias, estão aqui ou no esteiro do Montijo, que é este aqui, ou no Sapal de Coina. Essencialmente nestas duas áreas. O resto está aqui registros dispersos, normalmente são de 1 ou 2 indivíduos. Portanto, esta será ainda assim a zona onde os mergances vão aparecendo. Mas lá está, sempre em números inferiores à dezena. Portanto, muitíssimo aquém do estuário do Sado. Portanto, eu acho que o Alexandre Vaz tem razão de que o estuário do Tejo nos anos 80 e 90 tinha números significativos, como vimos, ultrapassava a vintena, mas penso, com base nos dados que recolhi, que atualmente já não é esse o caso e que o número de indivíduos que aparece no estuário do Tejo é muito, muito reduzido e chegará aos 6 ou 7 nos melhores anos. Portanto, o estuário do Sado continua, pelo que eu percebo, a ser o principal local de invernada desta espécie. Agora, vamos olhar para o que se passa no resto do mundo e vou também introduzir aqui mais 2 ou 3 conceitos para ajudar a entender as distribuições desta e de outras espécies. O merganse de popa, isto é do Birds of the World, tem uma distribuição muito alargada a nível mundial, como podem ver. A zona salmão é a área de nidificação e a zona azul é a área de invernada. Embora isto esteja um bocado incompleto aqui na zona da Península Ibérica, porque eles são regulares na Península Ibérica, mas o que podemos ver é que eles ocorrem no Velho Mundo e no Novo Mundo. Portanto, no Velho Mundo vão aqui desde a Islândia, da Escócia, depois por toda o norte da Europa até ao extremo Oriente, mesmo ao extremo, portanto, para lá do Japão, e depois aparecem aqui na Groenlândia e no norte dos Estados Unidos, no Canadá e no Alasca. E depois invernam na costa, principalmente. Acontece muito com estas aves aquáticas que vêm de latitudes elevadas, elas deslocam-se para a costa no inverno, porque no interior os lagos tendem a congelar e uma ave que precisa de mergulhar para se alimentar, para apanhar peixe, não o consegue fazer em lagos congelados, portanto, acabam por ter uma distribuição muito mais costeira no inverno, tanto nos Estados Unidos como também aqui na Europa. Isto não está bem marcado, mas há aqui uma zona importante de invernada no Mar Báltico e nas costas do Mar do Norte, etc. E alguns vêm até ao Mediterrâneo. Ora bem, já agora, para introduzir aqui um termo que aparece com frequência referido e que nem toda a gente sabe o que significa, que tem a ver com o nome das regiões biogeográficas. Esta região toda, que está aqui mais, que corresponde grosso modo aqui à área de distribuição dessa espécie, chama-se o Paleártico. O Paleártico basicamente corresponde à porção de território do Velho Mundo, digamos da Europa e da Ásia, portanto a chamada Eurásia, que não vai até regiões tropicais. Portanto, inclui toda a Europa, inclui o norte da África, a norte do Saara, o Médio Oriente e inclui a Ásia a norte dos Himalaias. Já não inclui a Índia e a Indochina, mas inclui aqui do Irão para cima da Índia, a parte norte da China, até ao extremo Oriente. Isto é o Paleártico. E nós estamos numa região que muitas vezes é designada Western Paleártico, do Paleártico Ocidental, que é a metade ocidental do Paleártico. Vai mais ou menos aqui até aos Urais, até ao limite da Europa, grosso modo. Portanto, o Paleártico Ocidental vai aqui até ao Mar Cáspio, o Cáucaso e até ao Médio Oriente, é onde nós estamos, e depois daqui para lá é o Paleártico Oriental. E do outro lado, no continente americano, temos o Neártico, que é o equivalente do Paleártico. Do outro lado, portanto, é a região não tropical. O Neártico apanha o Canadá, apanha os Estados Unidos, apanha uma parte do México, não tenho presente exatamente onde é que termina o limite do que é considerado Neártico, mas será também alguns por aqui, e apanha a Groenlândia. Portanto, a Groenlândia é considerada parte do Neártico e a Islândia não, é Paleártico. Portanto, isto são as definições que são consideradas. Ora, o merganse de popa ocorre tanto no Paleártico como no do Neártico. E quando uma ave tem uma distribuição assim abrangente no hemisfério norte, diz-se que tem uma distribuição holártica. Há aqui a palavra, holártico. Holártico vem de, portanto, ártico, que é desta região boreal, e hol vem de holos, que é uma palavra grega que significa a totalidade. Portanto, é a totalidade do Ártico. Portanto, esta zona que está aqui na oval, eu tentei traçar a oval mais ou menos para excluir as regiões tropicais, portanto, aqui conseguimos ver mais ou menos o que é o limite
do Paleártico. Portanto, passa aqui pelo Norte da África e depois cá está Himalaias, grosso modo. Portanto, o que está a norte dos Himalaias é Paleártico, o que está para sul já faz parte de outra região, que é a chamada região Indo-Malaia. E aqui é a região afrotropical e aqui é a região neotropical. Portanto, são as outras regiões. E, portanto, o merganse de polpa tem uma distribuição holártica. Isto aplica-se este termo quando há uma ave, neste caso, que nidifica em latitudes boreais, tanto no Velho Mundo como no Novo Mundo. Portanto, se alguma vez viram esta palavra ou se virem no futuro, já sabem o que é que significa. Portanto, paleártico deste lado, neártico deste lado e holártico para designar este conjunto todo. Portanto, o merganse de polpa tem uma distribuição holártica. Agora vamos falar um bocadinho mais de conservação e eu hoje vou desenvolver um bocadinho mais esta parte para também, usando o exemplo do merganse de polpa, vos mostrar que a informação que se encontra online nos vários sites está muitas vezes incompleta, confusa ou inconsistente, o que torna às vezes difícil nós percebermos qual é realmente a situação de conservação da espécie. Eu selecionei aqui um conjunto de informações que vos vou mostrar. A primeira é aquela ficha que vocês já conhecem, tirada do site da BirdLife, com portanto, o estatuto de ameaça a nível mundial, que está aqui list concern, portanto, pouco preocupante. Este é o estatuto global, portanto, mundial. Recordo que o mundial aqui inclui Canadá, Estados Unidos, Europa, Rússia, é uma distribuição muito vasta. Quando olhamos só para a Europa, o estatuto não é pouco preocupante, é quase ameaçado. Quase ameaçado, que é o Near Threatened, é o que significa aquele NT. Eu recordo que quase ameaçado é uma espécie que não está ameaçada, porque ela só está ameaçada quando está numa dessas três categorias, que é vulnerável, endangered, que é em perigo, ou criticamente em perigo. O NT é aqui uma categoria de transição, que é não está ameaçada, mas reticências. Não está ameaçada, mas pode vir a estar. Portanto, está ali está com um pé dentro e um pé fora, se assim se pode dizer. Portanto, a situação na Europa atualmente é esta. Em Portugal, segundo a lista vermelha mais recente, está em perigo, endangered. E está endangered, já vamos ver porquê. Portanto, isto é a ficha global. Ora, como eu já referi, recentemente saiu uma nova lista vermelha. Terceiro livro vermelho. E a nova lista vermelha, que até está online no site listavermelhadasaves.pt e que até se pode obter o PDF lá, tem lá a informação sobre esta espécie. E que eu aqui recortei e pus. Nesta lista vermelha, as descrições e as justificações são extremamente sumárias, ao contrário do que acontecia com o livro anterior. Portanto, a informação é muitíssimo resumida, o que não nos permite tirar grandes conclusões. Mesmo assim, tem aqui algumas coisas difíceis de entender. Então, o estatuto atual é invernante, está em perigo. Eu não pus aqui os cabeçalhos, se calhar devia ter posto, esqueci-me, mas este é o estatuto atual, em perigo. Este é o estatuto de ameaça do livro vermelho anterior, que também era em perigo. E este buraco aqui era para a situação em Espanha, mas ele em Espanha não tem estatuto atribuído porque não foi avaliado. Este NT é o da Europa e o LC, List Concern, é o mundial. E aqui a justificação diz população extremamente reduzida, estimada em 20 a 150 indivíduos. Primeiro comentário, não explica de onde é que vem estas estimativas. Aliás, o novo Atlas, que está online no mesmo site, tem estimativas populacionais para todas as espécies nidificantes, mas não refere as fontes. E, portanto, eu não faço ideia se isto se baseia em contagens recentes ou se baseia em extrapolações. Não sei, não está explicado porque está tudo muito resumido. Portanto, diz apenas que a população invernante é 20 a 150. Na adaptação à escala regional, desceu o nível de ameaça por se admitir que as condições não se estão a deteriorar nem fora da região nem dentro. Segundo comentário. Com que base é que se conclui que as condições não se estão a deteriorar nem fora nem dentro? Eu já vou explicar melhor a minha dúvida. E depois conclui. E se assumir que a população nidificante pode salvar a população nacional caso esta decline? Eu olhei para isto e pensei, com que base é que se presume que se a população nacional declinar é a população nidificante, ou seja, aquela que vem do norte da Europa, que vai salvar a nossa? E porquê salvar? Não entendi esta palavra neste contexto. Portanto, eu não sei. Estou apenas a olhar para o que está aqui escrito, não consigo interpretar mais do que está aqui escrito porque não faço ideia dos critérios.
tudo isto que está aqui escrito me faz imensa confusão. Portanto, faz-me confusão os valores que não estão explicados, faz-me confusão dizer-se que as condições não se estão a deteriorar nem fora nem dentro, e faz-me confusão assumir-se que a população nidificante é que pode salvar a nossa casa, a nossa declínio. Nada disto para mim está explicado. E em relação às condições não se estarem a deteriorar nem fora nem dentro, eu acho o contrário. Eu acho que se estão a deteriorar tanto fora como dentro. Dentro porque eles já praticamente não ocorrem no estuário do Tejo, ocorrem muito pouco, já desapareceram do estuário do Minho, já praticamente não ocorrem no Algarve, e em relação ao estuário do Sado, não sei sequer se os números se mantêm. E em relação à situação no resto da Europa, eu já vos vou mostrar como é que está a situação e depois vocês poderão concluir se está a deteriorar ou não. E agora mostro-vos um quadro que vem do Livro Vermelho Europeu, que foi publicado em 2021. Aqui tem um excerto, eu aqui recortei e depois mantive o cabeçalho. Portanto, a espécie que nos interessa é aqui o Mergus serrator e Red-breasted merganser. O B significa, portanto, Season of Assessment, B quer dizer breeding, que é nidificante. Cá está o Estatuto de Ameaça na Europa, NT. Isto são os critérios técnicos. E temos aqui o primeiro sinal de alerta. Population trend, ou seja, tendência populacional decreasing. Ou seja, em regressão ou em declínio. E depois tem aqui a estimativa populacional para a Europa. Portanto, se as condições não se estão a deteriorar, como se diz aqui na lista vermelha, então como é que se explica esta diminuição? É o livro vermelho, não sou eu que estou a dizer, é o livro vermelho europeu que diz que a população europeia está a diminuir. E está com um estatuto quase ameaçado, que é tipo, alerta, atenção, está a diminuir, poderá vir a estar ameaçado no futuro. Mas vamos um bocadinho mais longe, vamos ver o que é que diz ainda no site da BirdLife, que é de onde eu retirei aquela ficha. Tem lá mais informações, porque a ficha é aquele separador que diz summary, e depois nós vamos aqui ao text account e tem uma série de explicações para justificar o estatuto. O estatuto, como vimos, a nível mundial é list concern, portanto pouco preocupante, mas chama a atenção aqui para o último parágrafo. Ele diz: a tendência populacional global, overall, é estável, embora algumas populações tenham tendências desconhecidas. Diz que na América do Norte, que é uma zona importante, tem uma tendência estável, mas que, e atenção a esta parte que eu sublinhei a vermelho, in Europe, the population size is estimated to be decreasing at a rate approaching 30% in 29 years. Traduzindo, na Europa, estima-se que a população está a diminuir a uma taxa que se aproxima dos 30% em 21,9 anos. Ou seja, 30% é bastante. Não é muito, mas é bastante. 30% em 20 anos. Portanto, ou seja, aparentemente, na América do Norte, na região neártica, a população está estável, mas na Europa está a diminuir. Ora, as que invernam em Portugal não vêm da América do Norte, vêm da Europa. Ora, se a população da Europa se diminuiu 30% em 20 anos, significa que a situação está a piorar. Daí que eu não entenda porque é que na nossa lista vermelha diz que a situação não se está a deteriorar lá fora, nem cá dentro. Não entendo porque quer o livro vermelho, quer o site da BirdLife dizem o contrário. Aqui, ora, o site da BirdLife basicamente tem a informação dos estatutos que estão neste site, que é da IUCN, que é quem atribui os estatutos todos a nível mundial. Quem quiser ver os estatutos não só de aves, mas de outros organismos vivos, vertebrados, invertebrados e penso que até plantas, está na IUCN, que é International Union for Conservation of Nature. Eles têm um site que é iucnredlist.org e tem lá muita informação sobre os estatutos de ameaça. E então, em relação a esta espécie, que é o merganser de polpa, Red-breasted merganser, cá está o estatuto. E atenção, esta avaliação é para a Europa, não é mundial. Está aqui escrito, Europe, à direita. Está near threatened, ameaçado. Esta avaliação é recente, é de 18 de dezembro de 2020. Foi publicada em 2021, porque isto foi feito para o Livro Vermelho Europeu. E diz esta parte, que está aqui a vermelho, que eu vou traduzir, que diz: a tendência populacional parece estar a diminuir a um ritmo moderadamente rápido, que se aproxima do limite para ser considerada vulnerável ao abrigo do critério de redução populacional, que é o critério A. E, portanto, para já fica no quase ameaçado, tanto a nível para a Europa como um todo, como na União Europeia dos 28. Nesta altura ainda eram 28 países. Ainda não, e não se considera que haja um potencial significativo para ela ser salva. Reparem no termo salva, rescue, que era o salvar que aparecia na nossa lista vermelha. Não se considera que haja potencial para ela ser salva de aves vindas de fora da região. Portanto, as categorias finais ficam para já no quase ameaçado. Ou seja,
Ao contrário da lista portuguesa, que diz que acreditam que se a nossa população desaparecer, ela pode ser salva a partir do exterior, a IUCN considera para a população europeia que ela não pode ser salva a partir do exterior e, portanto, se a população europeia diminuir, ela fica numa situação de vulnerável. Eles dizem aqui, está a se aproximar da categoria de vulnerável. Portanto, a situação na Europa, já vimos o Livro Vermelho Europeu, que se baseia nisto, vimos o site da IUCN, vimos o site da BirdLife. Toda esta informação, produzida em diferentes instantes do tempo, aponta para uma situação desfavorável. Agora vou-vos mostrar outro mapa, que é de uma série que vocês já conhecem, que é do segundo Atlas Europeu, que foi publicado em 2020, o EBBA2. Tem aqui aqueles mapas com 3 cores, em que o cinzento é o estável, a comparar com o primeiro Atlas, feito nos anos 90, o cor de laranja onde desapareceu e o azul onde apareceu. E nós olhamos para este mapa, que tem as zonas de nidificação do merganse de popa, e vemos aqui um mar de quadrículas. Um mar é um exagero, mas vemos aqui uma quantidade grande de quadrículas de cor de laranja, especialmente na Suécia, que chama aqui a atenção. Portanto, muitos desaparecimentos na Suécia. Também na Polónia, onde aparecia no norte já não há. Aqui na Letónia e na Estónia, também, muitos cor de laranjas. No oeste do Reino Unido e principalmente na Irlanda, muitos cor de laranjas. Tem um ou outro azul, é verdade, mas são muito mais os cor de laranjas. Portanto, o que é que este mapa nos diz? Este mapa não nos fala de números. Os números vimos nos slides anteriores. Este mapa fala-nos de repartição geográfica. Portanto, nós já vimos que a população em números está a diminuir e o que este mapa nos diz é que em área também está a encolher. Estão a desaparecer aqui de várias zonas periféricas, na Irlanda, na Polónia, na Letónia, e está-se a fragmentar na Suécia. Portanto, claramente, embora a situação não seja dramática, mas ela está a evoluir desfavoravelmente. E eu selecionei aqui também o mapa do Atlas do Reino Unido. O Reino Unido já fez 3 Atlas. O Reino Unido não, peço desculpa, as Ilhas Britânicas, porque isto inclui o Reino Unido e a Irlanda, a totalidade da Irlanda. E eles fizeram já 3 Atlas e os mapas estão todos online neste site, que é o Bird Atlas Map Store, que é produzido pelo BTO, está aqui em baixo, que é o British Trust for Ornithology, e eles permitem automaticamente fazer, eles ao contrário de nós, que mudamos sempre de grelha, eles fizeram 3 Atlas sempre com a mesma grelha. E, portanto, tem lá os mapas de comparação e funcionam todos muito bem, porque a grelha foi sempre a mesma. E tem aqui, eu comparei, eu posso usar aqui esta chave que está à esquerda, comparei o segundo Atlas com o terceiro. O primeiro foi nos anos 60, 68, o segundo começou em 88, o terceiro começou em 2008. Então comparei o segundo com o terceiro, portanto um intervalo de 20 anos. E então, a cor de rosa são as quadrículas 10 por 10 km em que a espécie estava presente em ambos, os triângulos vermelhos para cima são onde apareceu e os triângulos pretos são onde desapareceu. Uma inspeção rápida deste mapa, visualmente, rapidamente, portanto, permite-nos ver que há mais setas pretas do que vermelhas. Mas eu dei-me ao trabalho de as contar, porque às vezes as inspeções visuais também nos criam percepções erradas. E verifiquei que tanto na Irlanda é ilha, como na Grã-Bretanha, ilha, e aqui acima nas Shetlands, o número de setas pretas é mais do dobro das setas vermelhas. Portanto, isto para não haver aqui ilusões visuais por causa das setas estarem dispostas de uma determinada maneira, eu contei, por exemplo, na Irlanda são 35 ou 36 para cima e são cerca de 80 para baixo. E aqui a proporção é semelhante. Portanto, muito mais setas para baixo, o que mostra que também nas Ilhas Britânicas, como já viram no mapa anterior, a população está a diminuir, a encolher geograficamente. Aqui 2 outros gráficos. O da esquerda refere-se à população nidificante nos Países Baixos, que é retirado do site da Sovon. Vemos que aumentou, isto é um índice que partiu de uma base 100, até teve a aumentar até 2010, aumentou de forma consistente e depois subitamente inverteu e está a cair de forma acentuada desde 2010 até 2020. Portanto, nos Países Baixos ou Holanda, a população nidificante, após um período favorável, agora está a diminuir. Este gráfico da direita tem a ver com a população invernante em Espanha, está no Atlas das Aves Invernantes de Espanha, e mostra-nos aqui o resultado das contagens desde 1991 até 2009. Este gráfico termina em 2010, que foi quando o Atlas foi publicado, mas mostra-nos que, portanto, tem um índice que começa aqui no 0, após um período também um bocadinho favorável, a partir do ano 2000, 2001, isto diminuiu e agora o índice está aqui nos menos 50, portanto, uma quebra de 50%. Ou seja, tanto nas zonas de nidificação, já vimos vários mapas, vimos na Suécia, vimos no Reino Unido e na Irlanda, e aqui depois na Holanda, como a população invernante em Espanha, todos estes gráficos sugerem um declínio. Portanto, enfim, estas várias fontes sugerem que a situação da espécie se está de facto a deteriorar na Europa. Aqui
antes de terminar, eu mostro-vos também a ficha do segundo livro vermelho. Portanto, aquela lista vermelha que eu mostrei há pouco, que foi publicada agora em dezembro, é a terceira. Estas fichas são do segundo livro vermelho. O segundo livro vermelho tinha fichas muitíssimo mais desenvolvidas, como podem ver. Portanto, em vez de ter só um parágrafo, tem aqui cerca de uma dúzia de parágrafos com a distribuição, a população, o habitat, os fatores de ameaça. O estatuto era igual, portanto, era em perigo. Tinha aqui uma população de 250, era o que referia aqui em cima. A lista atual refere até 150, se não me engano, era entre 20 e 150, portanto não sei, mas reduziu, porque aqui dizia que o máximo era 250, agora o máximo é 150, portanto os números disponibilizados também sugerem que a situação se está a deteriorar a nível nacional. Portanto não é consistente com o que está no texto. Eu não vou ler isto tudo, naturalmente, que isto é longo, mas isto é do LVVP, que é o Livro Vermelho dos Faculdades de Portugal, mas chamo a atenção para a última frase que eu sublinhei aqui. É importante assegurar a monitorização dos efetivos invernantes. Ora, como eu referi, desde 1997 deixou de haver dados publicados. Eu não faço ideia se as contagens de aves aquáticas invernantes, e em particular desta espécie, continuam a ser feitas ou não. Não faço ideia porque elas não são publicadas. Gostaria que fossem, acho que era importante, até para haver mais informação como é que estão a evoluir as nossas populações e as medidas a tomar, mas não sei. E, portanto, apesar do livro vermelho recomendar isso, e eu já chamei a atenção noutras espécies, no caso do cartacho nortenho, que também recomenda que se faça uma monitorização da população, e isso também não foi feito. Portanto, eu às vezes fico com a sensação, faz estas recomendações no livro vermelho, mas depois elas na prática não são aplicadas. E isto é recomendado também num outro documento que está online também, que é no Plano Setorial da Rede Natura 2000, que foi publicado em 2008, e que eu pus aqui um traço azul porque isto aqui não está seguido, só pus aqui dois excertos do documento que é bastante longo, portanto isto é do Plano Setorial da Rede Natura 2000, e que tem a ficha da espécie e tem aqui uma parte que se chama orientações de gestão. E nas orientações de gestão eu chamo a atenção para estes dois últimos pontos. Um que diz que se deve promover estudos sobre aspectos básicos da biologia da espécie, ecologia, movimentos, requisitos de habitat e recursos alimentares. E o último ponto que já estava no livro vermelho, monitorizar os efetivos populacionais. Eu, em relação a estes dois pontos, eu desconheço em absoluto se isto está a ser feito. Não sei, desconheço. Até pode ser que esteja a ser feito, mas eu não sei porque isso não é publicado. E, portanto, tanto no livro vermelho como no Plano Setorial da Rede Natura 2000, recomendam-se determinadas ações com vista a contribuir para a conservação desta espécie, mas a sensação que eu tenho, com base na informação de que disponho, é que depois essas ações não são realizadas. E que a situação, ao contrário do que é dito na lista vermelha mais recente, efetivamente a situação está-se a deteriorar em Portugal, porque há cada vez menos merganses, e está-se a deteriorar na Europa, conforme fica claro de tudo o que eu aqui apresentei. Portanto, isto no fundo para nos mostrar que as informações que estão online nem sempre batem certo umas com as outras e, portanto, nem sempre é fácil nós conseguirmos tirar conclusões sólidas sobre a situação, sobre a saúde das populações das aves. Eu estou a usar este merganço como exemplo para mostrar isto, eu não costumo detalhar as coisas desta forma em todos os webinários, mas algumas das conclusões que eu aqui estou a apresentar são extensivas a muitas outras espécies. E, portanto, eu próprio, mesmo pesquisando muitos documentos, às vezes fico sem saber exatamente quais destas informações é que são mais rigorosas. Fica aqui, tenho que deixar isto aqui um bocadinho em aberto na expectativa de que estas informações apareçam no futuro. Bom, estamos quase a terminar. Vou só então mostrar aqui a ficha resumo da espécie. Vimos que o merganse de popa, uma das características que o distingue é o tal bico serreado para segurar o peixe, que ainda se vê aqui nesta foto, portanto com a orla das mandíbulas tem aqui estes dentes de serra, que servem para segurar melhor as presas. Vimos que tem uma distribuição holártica, eu recordo que holártico significa a totalidade das regiões boreais, quer no Paleártico, que é no Velho Mundo, como no Neártico, que é no Novo Mundo, na América do Norte. Vimos que a zona de nidificação se situa em latitudes elevadas, grosso modo acima dos 55, 60 graus norte. Eu há bocado não referi estes valores, mas quando nós olhamos para o mapa, é mais ou menos aquela latitude do norte da Alemanha, Dinamarca, é daí para cima que eles nidificam, e também no norte do Reino Unido.
portanto 55, 60 graus norte até para lá do Círculo Polar, e que são essencialmente migradores e invernam em latitudes temperadas. Temperadas são as latitudes que estão acima das nossas, portanto, já as nossas são mediterrânicas, estão acima das nossas, mas antes do Ártico. Portanto, latitudes temperadas andam ali entre os 40 e os 55, grosso modo. Mas alguns vêm invernar a Portugal. Nós estamos no limite sul, a nossa população é periférica. Vimos que as populações europeias estão em declínio, quer em números, quer em área. Dei aqui vários exemplos que sustentam esta afirmação. E em relação à situação em Portugal, vimos que é um invernante pouco comum, com talvez 1 ou 2 centenas de aves no país. Vimos que é razoavelmente frequente no estuário do Sado, mas que é muito escasso no resto do país, em especial no interior. No interior é muito raro, claramente. No resto do litoral aparecem números muito baixos, e vimos que há muito poucos dados quantitativos sobre a situação mais recente. Portanto, há dados para os anos 90 e 80, mas para os últimos 20 anos há muito poucos dados quantitativos, o que torna difícil traçar um retrato mais rigoroso acerca desta espécie. Termino com esta foto que também achei muito engraçada, porque eles nadam às vezes já com o corpo um bocadinho imerso, como é típico dos patos mergulhadores, mas quando há assim um bocadinho mais de ondulação, às vezes o corpo acaba por desaparecer momentaneamente assim entre a ondulação e fica só a cabeça de fora. Eu achei alguma piada a esta imagem e é com esta que eu me despeço. Obrigado pela vossa atenção.